Às vezes, a solidão não é a ausência de vozes, é a ausência de sentido. Você pode estar cercado por risos, conversas, abraços, e ainda assim sentir um silêncio esmagador dentro de si. É como estar em meio a uma multidão e perceber que, por dentro, continua vazio, invisível, desconectado. E talvez seja isso que você esteja sentindo agora. Uma inquietação silenciosa, uma pergunta não respondida, um peso que não encontra nome. Há dias em que o coração parece um quarto escuro, cheio de móveis, mas sem luz. Você esbarra em coisas, tropeça em lembranças, tenta organizar sentimentos, mas não enxerga nada com clareza. É como se algo estivesse faltando, algo que não se resolve com companhia, com distrações, com novas experiências. Você até tenta preencher com barulhos externos, mas descobre que nenhum som do mundo consegue calar o ruído interno da solidão. E o mais doloroso é que a solidão não é apenas estar só. É sentir-se só mesmo acompanhado. É estar rodeado de pessoas e, ainda assim, sentir que ninguém realmente percebe quem você é. Como se você fosse um personagem em uma peça, sorrindo para a plateia, mas chorando atrás da cortina. Talvez você já tenha experimentado isso. Sair com amigos, rir, conversar, até postar uma foto sorridente nas redes sociais. Mas ao voltar para casa, deitar na cama, a máscara escorrega. E no silêncio, você se pergunta, por que ainda me sinto tão sozinho? A solidão é como um espelho quebrado. Você se olha e não consegue se reconhecer por inteiro. Vê fragmentos, pedaços de si mesmo, reflexos distorcidos. E isso dói. Dói porque você anseia ser visto de verdade. Não apenas pelo que você faz, nem pelo que aparenta, mas pelo que é, profundamente. Há também a comparação silenciosa. Você olha ao redor e parece que todos estão vivendo algo que você não tem. Parece que todos têm conexões, pertencem a algum lugar, têm um abraço constante esperando por eles. E você se pergunta, por que comigo é diferente? Por que eu não consigo me encaixar, mesmo quando tento? E nessa busca, muitas vezes, acabamos nos escondendo ainda mais. Criamos máscaras, inventamos versões de nós mesmos para sermos aceitos. Fingimos força, fingimos alegria, fingimos que está tudo bem. Mas dentro, a solidão cresce, porque ninguém pode amar uma máscara. Só pode amar aquilo que é real. E se ninguém conhece o seu real, como poderia existir amor verdadeiro? A verdade é que o coração humano foi criado com um espaço que só pode ser preenchido por algo maior que o próprio humano. Você pode cercar-se de multidões, mas continuará com fome se não encontrar a presença que alimenta a alma. No livro de Eclesiastes, há uma frase que ecoa como um sussurro para todas as gerações. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Esse é o retrato de quem tenta preencher o vazio existencial apenas com coisas visíveis, mas nunca encontra descanso. Porque a sede que carregamos não é por pessoas apenas, nem por realizações, nem por conquistas. É sede de Deus. Jesus, certa vez, encontrou uma mulher junto ao poço. Ela tinha sede, mas sua sede era muito maior do que água física. Ela buscava sentido em relacionamentos, em histórias que não davam certo, em braços que não a seguravam de verdade. Então Jesus lhe disse: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, dentro dele se tornará uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Essa é a revelação que muda tudo. A solidão que sentimos não é apenas falta de companhia, é falta de fonte. É falta de estar enraizado no amor que nunca nos abandona. Você pode ter 1 milhão de contatos no celular, milhares de seguidores, uma agenda lotada. Mas se a alma não estiver conectada à fonte, o coração continuará com sede. É por isso que você se sente sozinho mesmo cercado de pessoas. Porque a verdadeira conexão não começa fora, começa dentro. Começa no lugar secreto da alma, onde Deus sussurra:
Eu estou aqui, eu sempre estive aqui, eu nunca te deixei. Talvez você esteja ouvindo isso agora e pense, mas eu já sei disso. Já ouvi tantas vezes e ainda assim continua difícil acreditar. Eu sei, porque o coração humano é lento para confiar. É fácil acreditar no que vemos, mas difícil descansar naquilo que não se vê. É por isso que precisamos aprender a silenciar os ruídos para ouvir a voz que não grita, mas que sempre fala. E às vezes, Deus fala justamente no vazio. Na sensação de abandono, Ele sussurra que não estamos abandonados. Na dor de não ser compreendido, Ele nos lembra que é o Deus que sonda os pensamentos mais profundos. Quando todos parecem distraídos demais para nos notar, Ele nos garante: ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu jamais me esquecerei de você. Esse é o ponto de virada. A solidão não é a ausência de Deus. A solidão pode ser, na verdade, o convite de Deus. Convite para olharmos para dentro, para descobrirmos que a presença dele é suficiente, ainda que ninguém mais esteja por perto. Convite para experimentarmos o amor que não precisa de plateia, não depende de aprovação, não exige performance. Quando entendemos isso, algo começa a mudar. A solidão já não é apenas dor, mas espaço. Espaço para nos encontrarmos com aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos. Espaço para descobrirmos que somos amados, não por causa do que oferecemos, mas por causa de quem somos. E quando essa verdade desce da mente para o coração, algo se realinha. Você começa a perceber que não está tão só quanto parecia. Você começa a ver sinais de cuidado nos detalhes, pequenas lembranças de que Deus está presente, no pôr do sol que pinta o céu, no sorriso inesperado de alguém, na palavra que chega na hora certa, até mesmo no silêncio que se torna oração. E aos poucos, o peso vai se tornando leve, não porque a multidão mudou, não porque de repente todos passaram a entender você, mas porque você descobriu que não precisa de muitos para não estar só. Basta um, Deus. Isso não significa que você nunca mais sentirá solidão, mas significa que a solidão já não terá mais o mesmo poder. Ela não será mais um abismo, mas uma ponte. Ponte para lembrar que há um amor maior do que qualquer abandono. E é nesse lugar que você pode aprender a se relacionar de maneira mais verdadeira com as pessoas também. Porque, quando você descobre que já é amado, não precisa mendigar atenção. Quando você entende que já é visto, não precisa gritar por validação. Quando você sabe que já pertence, não precisa forçar encaixes em lugares que não acolhem sua essência. A solidão não desaparece de repente, mas ela pode ser transformada, pode se tornar jardim, pode se tornar oração, pode se tornar silêncio fértil. Você pode aprender a habitar esse espaço com Deus e, a partir daí, florescer de dentro para fora. Então, se hoje você se sente sozinho, mesmo cercado de pessoas, talvez esse seja o lembrete mais profundo. Você não precisa temer esse vazio, porque Deus habita justamente nele. Ele não está longe, ele não está distraído, ele está aí, no íntimo, esperando apenas que você perceba. E quando você percebe, até o silêncio começa a cantar, até a solidão começa a conversar, até o vazio começa a se encher de esperança. Não se cobre pressa, não tente consertar a solidão como quem apaga um incêndio. Permita-se caminhar devagar, respirar fundo, descansar na certeza de que você é visto, amado e guardado. O Deus que criou o universo também criou seu coração. E ele não se engana. Se você carrega esse vazio, é porque ele reservou dentro de você um espaço onde só ele pode morar. E quando ele mora, a solidão já não é prisão, mas passagem. Permita-se descansar nessa verdade. E agora, eu quero te convidar a compartilhar nos comentários o que você já sentiu sobre isso. Se já experimentou a solidão mesmo cercado de pessoas. Se já encontrou consolo em Deus no meio desse vazio. Sua experiência pode se tornar luz para alguém que está ouvindo essas palavras agora.
e precisa de esperança, porque quando compartilhamos nossa dor, ela se transforma em ponte para a cura de outros.